Eu sou Luciene Geiger e está começando agora mais um episódio do Berço Podcast. Eu me lembro que quando eu era criança, vira e mexe eu me deparava com uma imagem de uma marca de roupas chamada Town & Country. A imagem em questão era, e ainda é, um círculo composto por duas partes, por duas metades. Uma parte preta e outra parte branca. E dentro de cada uma delas tinha um pedacinho da outra. Então, a parte preta tinha um pedacinho de branco ali dentro e a parte branca um pedacinho de preto. Ou seja, dentro de cada porção tinha uma parte da outra metade. Levou um tempo até eu saber que aquele círculo, que era o logotipo dessa marca de roupas, ele era algo muito mais antigo, que representa o Tai Chi, a unidade. E que aquelas duas metades representavam Yin e Yang. E mais tempo ainda para compreender um pouco melhor o que isso pode significar. E mesmo qual a extensão que isso tem e em que extensão isso se faz presente nas nossas vidas. É verdade que a gente pode encontrar diversas expressões de Yin e Yang na vida cotidiana, mesmo que não tenha esse desenho anunciando isso. Yin e Yang surgem na cultura chinesa e na medicina chinesa, são o fundamento, ou um dos fundamentos para a gente poder entender a fisiologia, a patologia e mesmo as possibilidades de tratamento de uma pessoa ou de um animal. E é bem interessante observar que a ideia de par ou de polos, como a gente conhece aqui no Ocidente, tem como base uma lógica aristotélica, que fala sobre a oposição de contrários, né? Sobre polos opostos. Então, nesse sentido, unir opostos, criar um par de opostos pode soar um tanto estranho. Mas na visão da filosofia chinesa, a ideia de opostos complementares ela é o fundamento da compreensão do mundo. Yin e Yang parecem ter como referência mais antiga o Xing, o livro das mutações, que data de mais ou menos 3.000 anos atrás. A escola filosófica que desenvolveu a teoria de Yin Yang é chamada de escola naturalista, ou mesmo escola Yin Yang. Ela era conhecida assim porque aplicava as leis naturais para que o ser humano pudesse viver de uma forma mais harmoniosa com os outros seres. Então, uma forma de compreender os fenômenos da natureza era aplicando os conceitos de Yin e Yang e também os conceitos dos 5 elementos. É interessante observar os ideogramas ou caracteres chineses que representam esses conceitos. O caractere Yin, ele é formado por uma imagem, e é um desafio poder explicar uma imagem num podcast, né? Mas vamos lá. O caractere Yin é formado por uma imagem que representa uma colina, ou uma montanha, e ao lado dela uma nuvem, representando então o lado assombreado de uma montanha, o lado que tem sombra, aquela face com sombra quando bate o sol do outro lado. E o Yang é formado também pela imagem da montanha, e ao lado da montanha uma imagem de sol no horizonte, com raios de sol, representando então o lado ensolarado dessa montanha ou dessa colina. Assim a gente pode entender que Yang indica a luz, o sol, e Yin indica a sombra, assim como também a lua nas noites e mesmo a terra quando a gente considera em oposição ao céu, que nesse caso é Yang. Essa representação provavelmente surgiu da observação direta da natureza pelos camponeses, especialmente a observação do ciclo de dia e noite. Assim, a gente pode dizer que Yin, então, representa a noite e Yang, o dia. O repouso ele é representado e representa o Yin, e a atividade é Yang. O céu, onde o sol está, é Yang, e a terra, Yin. Como o sol nasce diariamente no leste, essa direção é considerada Yang. E o oeste, que é o poente, então, pode ser considerado Yin. E como a gente está falando de um conhecimento que surgiu na China, ou seja, no hemisfério norte, se uma pessoa se voltasse para a linha do Equador, para o sul do planeta,
o lado esquerdo do seu corpo estaria voltado para o leste, como a gente entende, né? Portanto, esse lado do corpo poderia ser considerado Yang. E seu lado direito do corpo, Yin. Então, vê só, de uma visão bem macro, considerando o céu, os astros e a própria Terra, até chegar ao ser humano, existe toda uma relação indissociável entre Yin e Yang. Então, em essência, eles são a expressão dessa dualidade, a alternância de dois estágios opostos, mas que nunca se separam por completo. Eles estão sempre se relacionando, como na imagem do círculo em preto e branco, e cada fenômeno do universo sofre mudanças porque o movimento cíclico provocado pela alternância entre Yin e Yang se torna a força que move, que faz acontecer a mudança e o desenvolvimento. O dia e a noite, o verão e o inverno, o alto e o baixo, o dentro e o fora, a força e a suavidade e outros tantos opostos que a gente poderia listar, são representantes dessa alternância. Mas sempre lembrando que cada polo contém, em parte, a outra polaridade. Tá muito complicada essa conversa? Bom, por hora, eu diria assim que basta ter em mente que nada existe por si só. Nunca a gente vai ter e vai ver um polo apenas compondo alguma coisa na realidade. E assim vale começar a exercitar a percepção sobre tudo o que existe em relação a todas as coisas. Quer ver só? O povo aqui do sul do Brasil considera que o nosso clima aqui é frio no inverno. E, portanto, a gente poderia dizer que é um clima Yin, mas ele só pode ser considerado Yin se for comparado com o clima, por exemplo, do Nordeste, que tende a ser mais quente e, assim, a gente poderia dizer que é mais Yang em relação ao clima aqui do Sul. Porque se a gente comparar o clima do sul do Brasil com o da Antártida, lá é que vai ter um clima Yin em comparação ao nosso aqui, né? E o nosso clima, então, vai ser Yang em relação ao clima do Polo Sul do planeta. Então, isso endossa a ideia de que tudo é relativo dentro dessa perspectiva. Sim, Yin e Yang são opostos, mas sempre numa relação. E numa relação de interdependência, ou seja, um não tem como existir sem o outro. Tenta inspirar sem expirar para ver o que acontece. Ou então, tenta expirar e só expirar mais, sem inspirar. Não tem como, porque respirar é um perfeito exemplo dessa dinâmica yin-yang. E é justamente porque existe essa alternância que pode existir um equilíbrio nas coisas. Não um equilíbrio estático do tipo é assim para sempre. Aquelas coisas que a gente imagina que, bom, atingiu o equilíbrio, agora vai ficar assim para sempre. Bom, atingi o que eu planejei, cheguei na minha meta, agora minha meta será essa para todo sempre. Não, a gente está falando aqui de um equilíbrio que é dinâmico. Ele é sustentado e ele acontece no movimento, na dança entre essas polaridades. Da madrugada para o amanhecer, por exemplo, vai crescendo o yang até chegar ao seu pico, que é ao meio-dia. Nesse momento, o yin não desapareceu. Ele está no seu mínimo. E dali em diante, o que vai acontecer é que o yin vai começar a crescer até chegar ao seu pico, que acontece quando? À meia-noite. E enquanto o yin cresce, ao longo da tarde, do entardecer, do anoitecer, o yang decresce. Na meia-noite, ápice da energia yin, a gente começa a ver o quê? A partir dali, o yin começa a diminuir e o yang começa novamente a crescer. Se ficou difícil de entender assim, pensa em claridade como yang e escuridão como yin. Então, no amanhecer, vai crescendo, surgindo e crescendo a claridade e decrescendo a escuridão, até chegar ao meio-dia. E a partir do meio-dia, começa o movimento contrário até a meia-noite. E assim, dia após dia.
incessantemente. Um vai se transformando no outro. O verão vai mudando de dezembro a março, não é? A gente passa pelo outono e lá pelas tantas a gente chega no inverno. E depois segue para a primavera até chegar novamente no verão, se a gente considerar 4 estações. Ou seja, essa transformação, que a gente pode chamar de intertransformação, ela leva tempo, mas ela está sempre acontecendo. E isso também acontece com os nossos projetos, com as nossas realizações, com a nossa vida. E aqui eu quero destacar um aspecto muito simples, mas muito importante, que Yin e Yang e a sabedoria do Tao podem nos ensinar sobre mudanças. A gente pode até forçar mudanças a acontecerem sob estímulos externos, mas uma mudança de verdade, ela só acontece quando internamente as condições amadurecem, quando a mudança interna acontece. Quando o bebê está pronto, né? Está maduro e pronto para nascer, quando a fruta está madura e pronta para ser consumida. E para cada mudança existe um tempo, o seu ciclo. Basta pensar num bebê que por alguma razão se apressa ou então é apressado para nascer. A gente sabe dos riscos que isso envolve. Apressar, acelerar, forçar as mudanças de fora para dentro, né? Isso pode envolver mais riscos, portanto. Mas voltando para nós, pessoas, se a gente for pensar em termos de quem e de como a gente é, em termos de yin yang, a gente pode dizer então que cada pessoa é o somatório dessas duas energias. Cada pessoa contém em si o yin, que pode ser considerada uma força receptiva ou mesmo passiva, e também cada pessoa tem yang, que é a sua força criativa e ativa em relação ao yin. Não existe pessoa ou animal que não contenha ambas qualidades em si. Por exemplo, cada vez que uma pessoa age mais friamente, que age de uma forma mais distante, mais fechada, ela vai estar agindo mais de acordo com a sua energia ou o seu lado yin, se comparada a si mesma ou a uma outra pessoa agindo de uma maneira mais calorosa, mais aberta, mais acolhedora. Mas isso quer dizer que um jeito de agir é melhor do que outro? Não, de forma nenhuma, porque tudo vai depender do contexto, do momento, né? Então, de novo, a relação da pessoa com o contexto, daquele comportamento com aquele momento. Se essa pessoa, por exemplo, estiver chegando num lugar completamente desconhecido para ela, é provável e talvez até adequado que ela haja de uma maneira um pouco mais cautelosa, se não fechada, mas cautelosa, até ela fazer uma leitura do lugar, das pessoas, dos comportamentos e dos assuntos, do que está acontecendo ali, né? Dos assuntos que estão sendo tratados ali. Isso quer dizer que uma pessoa é mais yin e outra mais yang? Olha, a gente pode até dizer que uma pessoa tem mais características yin ou mais yang. Mas lembra que eu falei que não tem como ser uma coisa só? E que cada polo contém em si o seu oposto? Então você, pessoa predominantemente calma, você contém aí dentro, em algum lugar, a energia da ira dos vulcões e dos furacões. E não só esse mar calmo aí, não. O mesmo eu posso dizer se você for aquela criatura esquentadinha, invocada, como a gente diz. Saiba que você pode a qualquer momento convocar sua porção calma, serena, tranquila, para transformar essa sua ira quando for necessário. Porque todos nós temos todas essas possibilidades em nós. Sim, eu sei que comportamentos se tornam hábitos, e isso nos dá aquela aparência de ser sempre do mesmo jeito, porque a gente tende a repetir comportamentos, sejam eles funcionais ou disfuncionais. Mas a possibilidade de mudança, ela está sempre presente. Se não fosse assim, não teria por que existir qualquer terapia. E olha, é tão legal quando eu acompanho pessoas entrando em contato com aquelas suas porções e características mais escondidas, aquele seu lado menos manifesto. Mais do que só ver a transformação delas, é incrível ver como elas passam a se perceber, como elas passam a reconhecer a riqueza que é ser quem elas são.
Porque a gente passa uma vida inteira, às vezes, procurando riquezas por aí, mas se esquece de desfrutar daquelas que já estão em nós e a riqueza da qual nós já fazemos parte, né? Estes somos nós, ainda. Bom, esse papo já rendeu um bocado para hoje, não é mesmo? Vamos combinar o seguinte: os 5 elementos vão ser um assunto para um próximo episódio, tá legal? Um beijão e até lá!